Olá, nesse vídeo ensinarei como criar um display para luminária acrílica e alguns conceitos para que você consiga obter uma peça com um excelente resultado. Para esse exemplo, estarei utilizando este desenho que eu já criei em uma ocasião anterior, como base ali que será gravado nesse display. O primeiro passo é definir a dimensão para essa luminária. Utilizando uma imagem aqui como referência de uma peça que eu já criei, podemos observar que a parte de baixo aqui da luminária, tivemos ali um resultado muito satisfatório com uma iluminação bem intensa. Já na parte de cima, ela começou a ficar um pouco mais fraca. Isso mostra que conforme a peça vai crescendo de tamanho, vai ficando muito grande, a luminosidade tem uma certa deficiência para chegar aqui na parte de cima. E o mesmo acontece quando ela é muito larga nas laterais. Então eu costumo sempre limitar o tamanho do display que eu crio. Por caso dessa peça aqui, não tinha como fazer ela um pouco menor devido à geometria ali das formas, né? Mas sempre que possível, eu procuro estar limitando. Normalmente, eu costumo admitir as dimensões de 160 mm por 160 mm, ou no caso de um display redondo, 160 mm de diâmetro. No caso de uma peça retangular, a medida que vier primeiro, seja no comprimento ou seja na largura, dando 160 mm é o limite, e a outra dimensão ficaria então ficaria proporcional, tá ok? Então aqui na primeira situação, estarei criando um retângulo aqui que envolva este desenho, e aqui eu vou redimensionar. Então, como podemos observar, é uma figura que ela é mais alta do que larga, então vou definir aqui a altura de 160 mm, vou centralizar a imagem. E aqui a largura eu posso reduzir um pouquinho aqui, eu vou colocar 120 mm para ficar uma medida redonda, tá ok? Aqui eu vou aplicar um raio de canto só na parte superior, acho que 20 mm ali vai ficar legal. E basicamente, para uma peça retangular, o display estaria pronto. Só precisaria aqui do encaixe, que isso será feito posteriormente. Utilizando a mesma imagem como referência, vou fazer uma cópia aqui. E agora criar um display redondo. Criar um círculo aqui com o diâmetro de 160 mm também. E fazer a centragem dele ali. E aí, no caso aqui eu vou movimentar um pouquinho para cima o diâmetro, dessa forma. E aqui a base eu já crio de uma forma diferente. Aqui no retângulo, a base ela favorece para o encaixe, para a criação do encaixe na luminária, ali na base de LED. Aqui eu vou criar uma linha como referência a partir do quadrante ali inferior. E agora uma linha a partir da tangente do círculo aqui, trazendo ela de uma forma aleatória aqui, criando um certo ângulo. Agora criarei uma linha aqui a partir do quadrante, que é a parte central, para fazer o espelhamento dessa última linha que acabei de criar. E agora, utilizando a ferramenta Excluir Segmento Virtual, eu corto ali tudo que não é necessário. Seleciono ali a geometria e faço a união das curvas. Está pronto ali um display com uma base basicamente redonda. E agora mostrarei uma terceira opção. Fazendo uma cópia aqui novamente. Essa opção particularmente é a que eu mais utilizo, porque eu acho que cria um efeito bacana. Que é aplicar um contorno externo aqui de acordo com a geometria que será gravada. No caso que eu costumo aplicar um contorno de aproximadamente 5 mm. Vou separar o contorno e movimentar ele aqui 200 mm para o lado de fora. Separar as curvas e deletar aqui as geometrias internas. Volto ele para a posição inicial. E aqui eu faço um reajuste no tamanho. Como podem ver, ele ficou com 150 mm. Eu vou colocar aqui 160 mm, que é o tamanho que eu já defini, né, para os meus displays. Então, neste caso aqui, o desenho a ser gravado fica levemente maior que os desenhos anteriores. E aqui eu sigo o mesmo procedimento para criar ali a parte inferior da base. Eu posso pegar um ponto qualquer aqui de referência para criar uma linha
que pode ser na vertical, ou então, se eu desejar, inclinada também, né, com um determinado ângulo. Aqui nesse caso farei na vertical mesmo. Dessa forma, com a ferramenta excluir segmento virtual, eu corto aqui os excessos. E agora eu faço a união das curvas. E eu tenho ali mais uma opção. Aqui fica faltando só o encaixe. E para realização do encaixe, eu quero fazer um comentário com relação às bases que são utilizadas. E aqui eu tenho duas situações. No caso aqui, essa base comercial, que é encontrada facilmente aí nos marketplaces, e algumas empresas comercializam. Como podemos ver, nós temos as características dela aqui como 82 mm de comprimento para o encaixe do acrílico. Aqui está faltando a espessura, mas normalmente 3 a 4 mm. E nós temos 40 mm de altura da base. Ou seja, do topo da base até a fita de LED, onde o acrílico deve chegar para gerar um efeito ali bacana de luminosidade, nós precisaríamos ali de pelo menos uns 35 mm. Tá? Do topo da base até o LED ali seria o nosso encaixe. E aqui eu tenho uma outra situação, que é uma base que eu mesmo fabrico. Essa base ela possui 3 camadas de MDF, que podem ser acrílico também, aí fica a critério de cada um, totalizando ali 15 mm de altura. Ou seja, para chegar com acrílico até o LED, eu vou precisar ali de aproximadamente 12 mm, bem menos do que na luminária comercial. E um outro ponto interessante é com relação ao comprimento aqui do canal, né, do rasgo ali onde eu estarei colocando o acrílico, o encaixe. Aqui eu tenho praticamente 100 mm contra 82 mm da base comercial. Isso me proporciona uma utilização de uma fita de LED com um comprimento um pouco maior, 18 mm em comparação com uma base comercial, o que irá com certeza contribuir para ter uma melhor luminosidade. Então por isso eu adotei a utilização de uma base criada por mim mesmo, ao invés de estar utilizando ali uma luminária comercial. Mas o conceito para a criação do encaixe acaba sendo o mesmo, independente de como seja essa base aí que você esteja utilizando. Então aqui eu vou criar um retângulo, que é referente ao encaixe, considerando a minha base, que é 100 mm de comprimento e 12 de altura. E aí eu posiciono aqui dessa forma. Já faço uma cópia dela aqui também, vou posicionar aqui nessa outra e farei uma terceira cópia ali. Aqui eu faço a solda dela. Um detalhe que eu acho interessante é que esse comprimento aqui excedendo o encaixe, ele tenha pelo menos de 2 a 3 milímetros, no mínimo 2 milímetros, para que dê um batente legal ali na hora de fazer o encaixe do acrílico ali na base. E aqui vamos considerar que, para esse caso aqui, estaria utilizando uma base comercial. Então, aqui eu teria 82 mm de comprimento por uns 35 aproximado de altura. E aqui eu faço a soldagem. Então, se compararmos aqui as duas peças da extremidade, que possuem uma geometria praticamente retangular, aqui eu tenho a utilização de 172 mm de acrílico no comprimento, enquanto essa outra eu tenho 194. Ou seja, eu tenho 22 milímetros a mais de utilização de acrílico nessa peça aqui. Então, para cada 8 peças criadas com utilização de uma base comercial, praticamente eu estaria descartando um display ali, se eu estivesse utilizando uma base criada por mim, devido à diferença no dimensional ali do comprimento do acrílico que é necessário. Um outro detalhe bem importante com relação à criação de displays que estarão seguindo o contorno da geometria ali do desenho é o seguinte: em algumas situações a geometria pode não favorecer muito para esse tipo de criação, como por exemplo aqui. Aqui eu apliquei um contorno de apenas 2 milímetros para exemplificar uma situação que pode ocorrer, que é a seguinte. Deixa eu deletar aqui as partes internas. Como podem observar nessa região aqui, então devido à geometria do desenho, o nosso recorte acabou tendo um desvio aqui para o lado interno da peça, criando essa, digamos aqui, uma falta de material, né, de acrílico. Ou seja, nós teríamos a iluminação partindo aqui da base, vindo para cima, e nesse ponto aqui ela acaba sendo interrompida.
Então, essa região circulada aqui, ela teria uma maior dificuldade para que a luz chegue até ela, né, causando ali um efeito, muitas vezes, dependendo da geometria, né, do quanto essa interrupção aqui pode ser grande, de uma menor luminosidade nessa região. Então, sempre que possível, é interessante evitar esse tipo de geometria. Então, num caso desse, digamos que foi aplicado um contorno e ficou dessa forma, e eu gostaria de eliminar esse ponto. Eu poderia, por exemplo, criar uma linha aqui deste ponto até este ponto, por exemplo, e recortar a geometria assim, ó. Fazer um corte aqui, fazer a união, de repente aplicar um raio de acabamento aqui nesse ponto, que além de manter ali uma geometria bem uniforme, acaba eliminando aquele ponto ali que não favorece para a propagação da luz. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e se desejar receber diversas dicas sobre tudo que envolve o mundo de corte laser, basta acessar nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.